ao Senhor por estar aqui. Chegamos bem de viagem. Foi muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, mas ainda assim Deus nos deu graça para concluir o trabalho e voltar para exercer o que Deus tem nos dado para exercer. Diga para o seu vizinho assim: Jesus é bom. Diga: acalme o seu coração. Diga: não se desespere, não entre em pânico. Amém? Pastor, o senhor vai chamar o Chapolin Colorado? Não, Jesus já chegou primeiro. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em 1 Samuel. Vou compartilhar algo muito poderoso com você nesta noite, querido. 1 Samuel, capítulo 17. Você vê, a nossa região lá é muito calor, né? Então quando eu cheguei lá na nossa região, gente, pensa num rapaz que passou mal com aquele calor que estava lá. Saímos daqui do Paraná debaixo de chuva, pegamos chuva a noite toda ali na rodovia, e quando chegamos lá no dia seguinte, aquele calor que só vento. E a gente acostuma, né, com esse ambiente mais fresco. Cascavel é bem mais fresco climaticamente falando. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, por favor. Diz o seguinte: e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Observe algo, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos correr em outros textos. Eu tenho uma palavra aqui que eu creio que no mínimo vai falar com todos que estão presentes. Ninguém está aqui à toa, amém, queridos? Então vamos lá, ouvindo um pouquinho do que o Espírito Santo tem dito aqui. Esse ano de 2019, muitos dos senhores, muitos de nós, passamos por diversas circunstâncias. Algumas delas, chegamos a pensar que não iríamos vencê-las. Existem pessoas aqui que em 2019 não veio ainda, calma aí 2019, já você entra. Então nós passamos coisas que nos assustaram. Quem viveu momentos assim? Deixa eu ver você. Ok, choramos, celebramos, sorrimos. Cada um de nós vivemos coisas diferentes. Alguns, como eu digo, ganhou um bebê, outros enterraram parentes, mas cada um de nós vivemos experiências boas e amargas. A vida é assim, gente, ela é cheia de momentos que não esperamos, coisas que nos pegam de repente, de surpresa, mas é bom saber que estamos bem seguros na mão de Deus. Isso é bom. Nada do que nos acontece, seja de alegria ou de ruim, aquilo fazia desconhecido diante de Deus. Não, Deus já sabia de tudo. E durante esse processo de dor, de perca, de frustração, por mais que não seja bom o que eu vou te dizer, ainda assim Deus usa esses momentos para nos desenvolver, para atingir o propósito que Ele tem conosco. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Se você depois ler no livro de Naum, capítulo 1, versos 3, diz que Deus tem caminho nos meio da tormenta. Teve uma vez que eu estava sob pressão de muitas coisas acontecendo na minha vida, sabe, no meu ministério eu não estava bem, muitas coisas ruins. Eu comecei a dizer: Senhor, eu não estou no pecado, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou pregando, estou orando, estou jejuando, estou santificando a minha vida. Por que tudo isso está acontecendo? Eu não compreendo, Jesus. De repente o Espírito Santo me deu essa palavra e eu não sabia que ela estava bem ali. Sabe quando vem aquela percepção dizendo assim no seu coração? Abre lá no livro de Naum. E eu abri no livro de Naum e os meus olhos ficaram bem fixados nesse capítulo 1, versos 3. E ali eu enxerguei esta palavra de uma forma como nunca antes havia enxergado, e saltou aos meus olhos. E Deus disse o seguinte: eu, o Senhor, tenho caminhos no meio da tormenta. E de repente então veio a revelação daquilo, o que significava, o que Deus queria dizer para mim através dessa mensagem, dessa palavra. E Deus começou então a ministrar muitas coisas, dizendo: no meio da tormenta eu mostro o que eu tenho com você. No meio da tormenta eu literalmente tiro os excessos que está em você. No meio da tormenta eu lhe aperfeiçoo para cumprir o meu propósito. No meio da tormenta eu coloco coisas que você precisa. No meio da tormenta eu literalmente lapido o seu caráter.
No meio da tormenta, eu faço você entender que se eu não tiver, você não funciona. No meio da tormenta, eu mostro a sua fragilidade e demonstro o meu poder. No meio da tormenta, eu mostro realmente o quanto você é falho e precisa de se aperfeiçoar. E quando você se arrepende, eu venho e me manifesto com a minha graça. No meio da tormenta, eu te diminuo para que eu cresça. No meio da tormenta, eu me manifesto ao meu povo. E quando Deus, queridos, falou essa palavra comigo, isso me acalentou diante de um momento difícil que estava vivendo. Isso me trouxe paz, e eu comecei a encarar a vida a partir dali de forma diferente. As crianças, né? É isso mesmo ou não? Liberar as crianças. Obrigado. Você quer ganhar um beijo agora ou depois? Então tá bom, depois eu te dou. Criancinhas, pode ir. Obrigado. Então, querido, aquela palavra, ela gera paz no meu espírito. Então eu comecei a viver a vida de forma diferente. E quando as tormentas vêm, quando aquilo que é desconfortável vem, eu começo a dizer assim: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Me ajude a ver nas entrelinhas o porquê que eu estou vivendo isso. Querido, você tem que entender que caminhar com Deus, entregar a vida a Deus, significa Ele usar circunstâncias para nos ensinar, nos lapidar, nos forjar, para cumprirmos então o propósito que Ele tem conosco. E eu quero compartilhar um pouquinho disso, porque talvez 2019 ou nesse exato momento você esteja passando por algumas coisas que você está pensando que vai morrer. E eu tenho um ditado comigo que é tão popular: o que não nos mata nos deixa realmente mais fortes, mais capazes em Deus. O que eu quero mostrar com isso, que talvez a falta que você viveu de alguma coisa, que talvez o abandono, o desespero, aquilo que te alcançou e te tirou a noite de sono, é provável e com certeza Deus no meio daquilo te preparou, te instruiu, e talvez você nem percebeu que quando você entrou na luta você era um, e após sair dela você saiu outro, mais maduro, mais consciente, mais confiante em Deus. Diga glória a Deus, diga: Deus é comigo, aleluias. E dentro de todo esse projeto de mensagem que Deus tem aqui, Ele vai te mostrar o quanto Ele é com você, mesmo você talvez não percebendo, por causa de tantas dificuldades que você vive. Quer ver uma coisa? De repente Israel, como você leu comigo, estava em guerra. E há 40 dias Golias estava ameaçando o exército de Israel, gente. Os homens viram o tamanho de Golias, então eles ficaram com medo. E diz a Bíblia então que eles se acovardaram. Saul, naquela hora, ele não estava nem na fileira da batalha, ele estava lá dentro do palácio. Diz a Bíblia que de repente Davi ouve um insulto de Golias e ele se dispõe à guerra, a pelejar. Ouça, não foi requerido, não foi pedido, não foi solicitado, ele se dispôs. Ele fez o que homem nenhum teve coragem de fazer. Observamos que Davi, gente, ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelha e defendia ovelhas de garra de urso e de leões. Então aquele menino, ele deu uma resposta que ninguém esperava. Porque o menino pastor de repente se dispõe corajosamente a enfrentar Golias, coisa que nem os soldados se atreveram a fazer. Então lá vai Davi diante de Saul, ele diz o seguinte: pastora, está determinado, igreja? Ele diz assim: Saul, não bote medo. Tem alguns que assustou a hora que fez isso aí, né? Eu vi ali, opa, que coisa é essa? Quem está dormindo acorda na hora, você percebeu, gente? Não tem jeito, quer ver? Está determinado? Aí, ó, não tem como dormir nesse culto. De repente, ele vai a Saul e diz o seguinte: Saul, não bota medo no coração de ninguém. Foi o texto que você leu. E de repente ele fala: eu vou lá e vou matar esse gigante. Se você ler, vai dizer assim: mas você, Davi, menino, você não consegue, você é pastor de ovelha. Agora Golias é campeão invicto, é um cara que venceu, é um cara que não tem medo, é um cara treinado, forjado para a batalha. Você não vai poder ir, Davi, contra o filisteu. Aí Davi fala uma coisa, que aqui tem uma chave. De repente ele diz assim: Saul, deixa eu te contar uma coisinha, você não sabe de nada, inocente. Óbvio que não está escrito isso, estou simplificando a linguagem. Quando eu estava apacentando as ovelhas, quando eu estava lutando pelas ovelhas, saía um urso, saía um leão, eu lançava a mão dele e o matava. Irmão,
Você tem noção do que é enfrentar um leão, um urso? O camarada, o tal do urso, mede de 2,5 metros a 3 metros de altura quando ele está de pé para atacar. É uma cena feia, horrível, e eu correria se fosse Davi, gente. Não vem falar que você ficaria não, que só na hora para ver mesmo. Eu já adianto a conversa, eu correria. Quem já foi em zoológico ou em qualquer coisa que tem um leão, você já viu o tamanho daquele negócio? Ele de 4 dá quase a gente de pé, irmão. É impressionante de se ver. E quando ele abre a boca, então, cabe 2 de mim, só na aberta da boca dele. Eu fico olhando e pensava. Eu fui na África, como eu já disse, e lá tem um safari. Os animais ficam soltos, sabe? Então, tem uma placa escrita assim, ó, não desça e nem alimente os animais. Então, quando fura um pneu de um ônibus, de um carro dos guias turísticos, nós somos proibidos a sair de lá. Nós temos que ficar dentro do carro, não pode sair. Ai, se sai. Você lembra onde teve aquele filme dos 2 leões que um matava e vice-versa? Lembra disso? Foi nesse lugar que eu fui. A sombra e não sei o que lá. Eram os 2 leões que existiu. Foi nesse lugar. E eu vi o tamanho que é o bicho, gente, de perto. E eu pensei comigo, eu falei, gente, Davi tem que ter muita coragem para enfrentar um trem desse. Como que ele, menino franzino, como diz a Bíblia, desacreditado, vai e se dispõe a guerrear contra o leão? E ele termina dizendo assim: Saul, Deus me livrou da mão do leão, Deus vai me livrar de novo desse gigante Golias, e eu vou matar o cara. Sabe o que eu aprendo através dessa expressão de Davi? Que a luta, mesmo sendo árdua, que aquilo que Davi vencia lá nos bastidores, que a dificuldade que Davi enfrentava e vencia, desenvolveu fé, coragem e confiança em Deus. Querido, Deus tinha uma promessa para Davi, gente, mas Davi ainda não estava pronto para viver a promessa. Ele não tinha atingido estatura. Então o que é que Deus fez? Foi desenvolvê-lo no meio desse cenário de caos. O que Deus está querendo dizer? Que todas as vezes que Davi matava um urso, matava um leão, ele aprendia que Deus não deixou ele morrer ali. Então qualquer luta que vier pela frente, Deus também não vai deixar ele perecer. O que é que Davi aprendeu com as batalhas que ele venceu? Ele aprendeu que Deus é fiel e que venha o que vier, Deus ainda continuará fiel. Segura. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Aquilo que era para ser motivo de perca, morte e choro, na verdade é motivo de eu me alegrar, porque me desenvolveu para enfrentar esse Golias que está afrontando Deus vivo. Deixa eu te contar algo particular, gente. Durante a minha caminhada ministerial, eu vivi muitas experiências amargas. Pensa num cara que viveu coisas ruins em prol ao ministério. Tinha coisas que parecia que nos levavam à loucura. Tinha coisas que diziam para nós, agora já era, acabou. Só que quando eu olho para trás e eu vejo que eu venci aquilo que era invencível, hoje eu encontro fé para entender, se deu certo lá, vai dar de novo certo. Então quer dizer que as guerras do passado me desenvolvem em fé para enfrentar aquilo que ainda irei viver. O que Deus está querendo mostrar para você aqui, que até nos desconfortos que agora você vive, de alguma forma fé, confiança e coragem está sendo desenvolvida em você. Diga para o seu vizinho, Deus está desenvolvendo você. Diga, se alegra em Deus. Sabe, irmão, Davi não sabia que Deus estava preparando ele. Davi não sabia que Deus estava, através do urso e do leão, desenvolvendo coragem, fé e confiança. Coragem nasce através da disposição de enfrentar a guerra e vencer. Fé vem pelo ouvir a palavra e ver Deus se manifestar. Confiança vem por intimidade que eu vou tendo com Deus ao longo da vida. Então o que é que Davi aprendeu, pastor William? Davi aprendeu: Deus não falhou e não vai falhar de novo. Ele é poderoso. Diga para o seu vizinho, enche o saco de alguém com alegria no rosto, diga assim: Deus nunca falhou com você. Diga, lembra-se das guerras que você já venceu. Diga, essa que você está enfrentando agora, você vai vencer de novo. Glorifica, aplaudindo Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Diga, obrigado, Jesus. Presta atenção, gente, eu quero falar algo simples, mas profundo com você. Eu me lembro de uma vez que eu estava num determinado lugar, e uma pessoa, obreiro, chegou em mim e disse assim: pastor,
Como é que você aguenta tanto embate, tanta batalha, tanto sofrimento, tantas acusações para cima do Senhor? Eu falei para essa pessoa assim: irmã, chegar até aqui não foi simples. Chegar até aqui, desenvolver essa forma que ainda eu estou desenvolvendo, não foi simples. Mas aí eu disse para ela: esse momento de dor que a senhora está me assistindo passar, está me desenvolvendo. Ela olhou assim: que pensamento besta é esse, pastor? Eu disse: não, a senhora vai perceber que depois que eu enfrentar e vencer esse gigante, eu vou tomar mais consciência de que Deus é comigo. Por quê? Quando você vence guerras, você aprende que Deus é com você. Então você fica meio que corajoso, sabe, gente? Você fica meio que destemido de prosseguir. As circunstâncias que te cercam já não te bota mais medo. Por quê? Você venceu tantas vezes que a guerra do passado te dá esse entendimento. Eu venci lá, venço de novo aqui. Deixa eu te contar um segredo meu. Eu não tenho dificuldade nenhuma de sair ali e abrir um trabalho como Deus sempre me fez. Eu já contei aqui, não é segredo para ninguém. Eu, pastor William Calixto, para a glória de Deus, abri 27 igrejas. Gente, acredite, não é simples. Exige treinamento. Treino emocional, espiritual e psicológico. E muita fé. Começar do zero, só Deus sabe. E eu comecei 23 vezes. Você sabe o que é você chegar na casa de uma viúva e você começar a pregar para ela, e de uma viúva você vê uma multidão vindo atrás dela? Você abrir uma igreja mais ou menos assim: você pega alguém, vai na casa dela, prega a palavra para ela, e dela, você não tem que chegar apenas ela, você tem que chegar uma multidão que virá depois dela. É pela fé mesmo. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, começar não é simples. Exige você ignorar o que está aparente e olhar aquilo que está por vindo pela fé, que está por vir. Então acontece que eu fiz esse mesmo ritual 23 vezes. Mas antes de chegar nesse processo, Deus primeiro passou comigo num longo processo onde eu tive percas, onde eu bati na porta e não abriu, onde aconteceu coisas que eu não gostaria. Só que aí eu faço uma autoanálise. Me desenvolveu tudo isso. Me deu coragem, me deu o quê? Disciplina para persistir quando não há mais motivo para persistir. Eu comecei então a entender que todas as vezes que eu vivia uma luta, ao vencê-la, eu saía dela mais capaz, mais preparado para atingir o propósito. O que é que Deus está querendo dizer? Essa palavra tem tudo a ver com você, ser humano. Diga para o seu vizinho: aguente firme. Querido, o que Deus está querendo mostrar é que aquilo que realmente não nos destruiu está, mesmo sobre dor e pressão, nos desenvolvendo mentalidade, coragem, fé, dependência total divina. Você não tem ideia de quantas vezes eu fui abandonado pelos homens. E o que é que Deus estava me ensinando quando eu fui abandonado? A depender dEle. Você não sabe quantas vezes falaram: vou fazer isso, e não fizeram. E aí, pastor, o senhor morreu. Chorei muito, mas estou mais vivo do que nunca. E aprendi que o que eu quero vem da mão de Deus. Aplaude o Senhor, querido. Aleluia. Ô Jesus. Então, se alguém prometeu algo e não fez, se alguém disse: eu vou te dar, jovem, e não deu, não fica chateado com aquela pessoa, não. Entenda que quando Deus quer, até o cara não querendo, Ele vai fazer. Se não aconteceu agora, não foi porque Ele não quis, foi porque Deus desenvolve você no meio dos nãos da vida. Então pare de ficar atribuindo a sua vida a qualquer fato que acontece. Deus está nos governando, nos dirigindo, nos capacitando e nos desenvolvendo. Por isso que você, olhando comigo na Bíblia, gente, você observa, e Davi não diz que o leão e o urso matou. Ele disse: não, eu aprendi lá atrás. Sabe, eu quero fazer uma retrospectiva com você agora. Quais são as guerras que você já venceu? Quais são as lutas que você pensou que não ia aguentar, mas aguentou? Da mesma forma que Deus se desenvolveu lá, acredite, essa dor agora está servindo para te desenvolver para alguma coisa maior. Diga glória a Deus por isso. Irmão, presta atenção: quantas vezes você de noite disse: agora eu vou morrer? Está você mais vivo do que nunca, bonito, sorrindo e engordando ainda. Percebeu? Você se preocupa com coisas que Deus diz que você já venceu. É só uma etapa. Note isso. Sabe o que eu aprendi? A não andar por aquilo que aparentemente está aqui diante dos olhos. Por quê?
Tudo são etapas necessárias para nos desenvolver num padrão ideal, para nos deixar utilizáveis da forma específica que Deus quer. Davi tinha uma promessa, mas não estava pronto. Deus precisava desenvolver estrutura psicológica, dependência total. Você já notou que Davi desenvolveu um nível de dependência de Deus que é raro na Bíblia? Ele dizia assim: Rony, olho para o monte, da onde me virá o socorro, jovem? Da onde? O meu socorro vem do Senhor. O que é isso? Um camarada que entendeu que se Deus não fizer, não há homem que possa. O que é que Davi aprendeu? Com 23, os Salmos, para quem não conhece a história daquelas frases, Davi citou os Salmos 23 quando ele tinha 16 anos de idade. Quantos anos, igreja? Teologicamente é assim que se comprova, 16 anos de idade. Agora, por que ele fala isso? Qual é o Salmos, pastor? 23. O Senhor é o meu pastor, e nada que me faltará, nada, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aí ele vai dizendo. Você sabe a história por trás dos Salmos? Deixa eu te contar quem foi Davi, a infância. Jovem, com 16 anos, esse cara tinha tudo para ser um cara com potencial de suicídio. Por quê? Davi simplesmente foi um cara abandonado pelo próprio pai. Segundo a história dele, que cerca e ronda a vida de Davi, ele foi rejeitado pelo pai porque ele era filho bastardo, como diz a história acerca da vida dele. Ele tinha o cabelo avermelhado, ruivo, e a própria Bíblia diz isso. Por quê? Porque ele era filho de uma escapadinha, de uma puladinha de cerca de Jessé. E na época, quando o homem fazia isso, traição, se nascesse filho homem, tinha que ficar com o pai. Se nascesse filho mulher, tinha que ficar com a mãe. Então Davi nasce, e a mãe entrega, e de repente diz a Bíblia, gente, que toda vez que Jessé olhava para esse cara, tudo que Jessé lembrava era vergonha. Então Davi era sempre deixado para o canto. Por isso que quando o profeta vai lá na casa e diz o seguinte, chama Davi, estava faltando o menor. Por que ele estava no curral ainda? Porque o pai dele não fazia questão dele estar em datas comemorativas. Por quê? Davi era sinônimo de vergonha para o pai. Você já notou na Bíblia que ele é tratado meio para o canto? Você já notou na Bíblia que ele é tratado meio de escanteio? Por causa dessa história. Agora olha que interessante. Com 16 anos de idade, então ele fala sobre os Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que aconteceu ali? Desde cedo, Davi experimentou abandono humano. Desde cedo, Davi experimentou abandono paterno. Desde cedo, Davi experimentou rejeição da parte dos irmãos. Mas até nisso, Deus estava o desenvolvendo. Porque quando você pede ajuda e não as tem dos homens, então você só tem uma opção: ou você espera em Deus ou nada vai acontecer. Então durante esse abandono da vida de Davi, queridos, Deus ensinou Davi a olhar para os céus e a dizer: é de lá que vem o que eu quero. Deus ensinou Davi a apontar as expectativas só para o grande Yahvé, o grande Elohim, o Jeová Shalom, Jeová Jiré, Nissi, Jeová Tissidikeno, Jeová Sabaote, Jeová Samá, Jeová Rafá. Ele desenvolveu o hábito de viver dependendo totalmente do que Deus faria. E o que o Senhor está tentando mostrar aqui hoje? O que não está te matando, o que dói, está te aperfeiçoando. Creia nisso. Diga a Deus: faz a obra em mim. Quando nós falamos assim, você tem que entender que fazer a obra não é amanhã, de repente, a coisa está colorida. Significa Deus nos aperfeiçoar, para então cumprirmos o propósito que Ele tem conosco. Diga: me prepara, Jesus. E é isso que eu aprendo aqui. Esses dias eu falei para um pastor nosso e disse assim: pastor, esse tempo que eu tenho, não sou velho, velho é o Satanás. Todo mundo é jovem aqui, amém? Tem alguém de 100 anos de idade aqui? Se tiver, a mais jovem da igreja. Aleluia. Em nome de Jesus. Tem alguém de 70 anos aqui ou não? Alguém de 60? Ô glória, irmã, 60 anos? A senhora está começando a vida agora, querida. 60 anos de idade? Tem mais alguém aqui? 63? Glória a Deus. Olha lá que coisa boa. Cabelos brancos não é sinal de idade, é sinal de experiência de vida. Amém, meu amado?
Se alguém chamar o senhor assim, o senhor é idoso, fala assim, velho é o diabo, eu sou mais jovem do que tu pensa. Olhe para mim agora. Durante toda a caminhada, eu tenho dito para os meus companheiros ministeriais, gente, eu venci tanta coisa como você também venceu, que as vitórias que eu obtive me fez aprender que Deus não falha comigo. Ele não falha comigo. Diga para o seu vizinho, aprenda. Diga, aprenda. Deus não falha com você. Será que aquilo que você venceu não serviu para te ensinar que Ele te livra lá, vai te livrar aqui de novo? Irmão, não é vaidade. Eu tenho uma unção, e você tem que ter a convicção que você também tem. Diga, eu tenho uma unção. Não, fala com mais força. Diga, eu tenho uma unção de rompimento. Pronto. Aleluia. Quem está aqui ainda, diga amém. Então quando você, como Davi, pastor José, fez isso, andou com essa consciência, quem para um homem desse, gente? Quem pararia o Davi? Sendo que Deus desenvolveu ele lá no canto. Quer ver? Vamos mais para frente, tem outra coisa aqui, Romanos 8, 28. Estou falando que Deus tem caminho no meio das tormentas, ou seja, Ele usa situações para moldar o ser humano. Todo mundo conhece esse texto, mas vamos nele. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a quem, igreja? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha para mim. Isso citado é muito bonito, gente. Essa palavra assim, chega a encher a nossa boca. E Deus e tal, aquele que ama a Deus. É bom, é gostoso falar isso. Você percebeu na leitura? Notou o texto? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus está dizendo, pastor? Até aquilo que eu não gosto, no final, Deus está utilizando para o meu bem, porque eu o amo. Vou te mostrar uma coisa aqui. Talvez eu já tenha contado, mas vou usar essa experiência. De repente o pastor, isso é fato, aconteceu. Ele, pastor itinerante, recebeu um convite para pregar nos Estados Unidos. Então ele foi todo animado, vou para os Estados Unidos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus está abrindo as portas para outras nações, vou pregar. E ele se organizou financeiramente, querido. E de repente, dentro dessa organização, sabe o que aconteceu? Algumas coisas começaram a sair do eixo, que ele teve que pegar a economia, que era da passagem para ele ir de avião, e começar a gastar. E ele dizia, gente, a data da minha viagem está chegando, e eu estou desinteirando o meu dinheiro para comprar a passagem. E aí ele começou a jejuar, porque o dinheiro que ele estava economizando para as passagens, estava indo para os prejuízos. O filho dele ficou doente nesse período, gente, jovem, e de repente ele começou a pensar assim, Deus, que demônio é esse que está me impedindo de ir para os Estados Unidos? E o homem jejuava, o homem orava, o homem buscava, o homem se consagrava a Deus, para que o diabo caísse por terra. E aí o menino vai no médico, faz exames e não descobre, e o médico dando, compra esse remédio, compra esse. E a economia desse pastor, que estava com viagem marcada praticamente, começou a ir embora, se esvaindo. Para inteirar e ficar pior ainda, ele me bate o carro, gente, o único que ele tinha. E quando ele bate esse carro, literalmente ele falou, e agora? E o detalhe, ele estava errado no trânsito. Então ele teve que paralisar o carro dele e literalmente investir no carro do cara. E da onde é que ele ia tirar dinheiro? Da economia para comprar as passagens. E o tempo se abreviando, ele queria comprar passagem mais barata, mas o dinheiro já estava indo embora. Ok, olha o que aconteceu. Ele corre daqui, corre dali, ele pede um empréstimo. E quando ele pede esse empréstimo, ele ia para comprar a passagem. O filho dele piorou. E aí ele então interna o filho dele, e o médico não descobre o que tinha. Estou falando de um pastor, de um ministro que orava por cura e Deus fazia. E de repente acontece o seguinte, queridos, ele internado com o menino, esperando o diagnóstico,
E a viagem já se aproximando, chegou um período que a passagem ficou muito cara, e ele com dinheiro na mão do empréstimo, compro ou não compro, compro ou não compro, e ele percebendo a criança piorar, ele não comprou a passagem. Sabe o que acontece? Simples. Veio o dia da viagem, o filho dele ainda estava lá, deu 3 horas da tarde, essa criança do nada melhorou, que o médico passou lá, olhou para a criança e disse assim: ué, você é aquele que estava ontem aqui, doente, daquele jeito? Até o médico ficou pasmado. Aí ele pegou a criança, meio que bravo, chateado, porque ele não conseguiu pegar o voo para os Estados Unidos, teve que ligar lá, adiou tudo que estava programado lá, as igrejas que ele ia pregar lá no States, e aí ele vai então para a casa dele. Ele pega a criança, coloca a criança no sofá, gente, e ele está chateado com Deus. Chateado com quem? Porque às vezes até o pastor, o pregador fica assim: oh Deus, eu fiz, eu busquei, eu jejuei, mas... E aí ele estava meio bicudo com Deus. E de repente ele sentado, sem entender nada, e ele tentando ver onde ele estava no pecado, e não achava brecha, não achava nada, porque tudo que ele planejou, gente, não deu certo, querido. Tudo. Alguém já viveu essa experiência? Planejar e não dá certo? Deixa eu ver você. É verdade, eu também. E de repente então, a televisão que estava ligada é interrompida. E no interromper da televisão veio uma notícia: avião fulano de tal desapareceu no meio do oceano. Diga para o seu vizinho: você entendeu alguma coisa? Senão vou começar tudo de novo. O camarada ajoelhou no chão diante da TV, gente. Ele chorou que nem criança. E ele disse assim: Deus, muito obrigado, me perdoa, porque eu não entendi que o Senhor estava cuidando de mim. Diga para o seu vizinho: tem coisas que não deu certo, é porque não era de Deus para a tua vida. Diga: o que é de Deus para a sua vida, ninguém vai tomar. Fica tranquilo, glorifica com as suas palmas a Jesus, gente. Ele está trabalhando. Acredite, não é poesia, é viva essa verdade. Tudo coopera para o bem. Quando alguma coisa não dá certo, eu fico sossegadão, sabia? Eu já saí daquela fase do chateado. Sério, porque eu entendo que Deus consegue ver o que eu não vejo. Então eu não fico mais: o diabo venceu. Se você entregou a tua vida na mão de Deus, o diabo já perdeu faz tempo, cidadão. Aleluia. Então sai da fase do chateado e entra na fase da confiança. Aleluia. Sai da fase do porquê Deus e entra na fase do glorificado seja Deus. Oh glória. Aleluia. Então quando você começa a perceber que até naquilo que não é gostoso Deus está trabalhando, você fala: Deus, obrigado, me ajuda a entender. Se eu não entender, então me dá força para superar. E assim vai tocando a vida até chegar no propósito. Diga: eu estou indo aí, hein? Não, fala mais bonito. Diga: estou chegando o propósito. Aleluia. Pastor, eu vim tropicando, doeu, mas você está indo, você percebeu? Quer ver uma coisa, irmão? Um pastor nosso, um homem de oração, um homem que prega, de repente ele ficou doente lá, deu uma dor não sei das quantas nele, na barriga, e ele foi internado. Eu fui lá visitar ele. Sabe, um homem grandão chorando, ele falou assim para mim, primeira vez que eu vi ele chorando daquele jeito, grandão mesmo, sabe, forte, esfregava a mão na cara. Pastor, eu falei: o que foi? O que eu estou fazendo de errado para Deus? Aí vem aquelas palavras, né? O que eu fiz para merecer para Deus? O que eu fiz para Deus? E não tem resposta para isso. E ele querendo que eu respondesse: fala alguma coisa, pastor. E eu quero. Fala alguma coisa, pastor. Eu falei: eu posso falar uma coisa então? Não vai preencher o teu coração, mas pelo menos vai fazer você pensar. Aí eu citei Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Mas como assim, pastor? Eu falei: aí não me pergunta que eu não sei. É assim que funciona, está escrito. Já falei logo assim para ele parar ali. Agora olha o que aconteceu. Fui embora, gente. De repente o médico passou, não achava muito o que era. De repente tal, chegou um menino, um jovem no quarto dele. Olha só, hein, gente.
O quarto estava só ele, de repente foi internado um rapaz. E ele perguntou para o rapaz assim: o que aconteceu? O rapaz falou para ele: estou sentindo mal aqui por dentro, não sei, alguma coisa assim. E aí esse pastor nosso começou a conversar com esse menino que estava na cama ao lado, que tinha chegado. E aí, você vai a alguma igreja? O menino: não, sou isso, sou aquilo. Começou a desabafar, falando que era um cara do mundo, usava droga, fazia isso, fazia aquilo outro. E aí esse pastor nosso falando: cara, para com isso, aceita Jesus. E o menino se aquebrantou na cama, gente. O menino começou a chorar. E no que o menino começou a chorar, ele falou assim: olha, o missionário, o pastor nosso falou: você quer aceitar Jesus? Aí o menino: eu quero. Como é que faz? Tem que falar, tem que orar, tem que rezar? O que tem que fazer? Aí o missionário, com dor, levantou da cama e falou assim: vem cá, deixa eu falar com você, repita essas palavras comigo. Aceita o Senhor Jesus, me arrependo de todos os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Aí o menino falou assim: como é que faz para batizar? Olha o que ele falou: se você quiser, eu jogo uma água aqui agora, você vai morrer e nascer de novo agora. Diga amém, gente. Aí acontece o seguinte, pessoal: ele pegou o copinho d'água, descartava o branco e jogou na cabeça do menino. O menino foi batizado. Agora escute isso. Ele voltou para a cama dele meio arrastando com dor. Aí o menino foi lá para tirar umas chapas. De repente, demorou, a enfermeira volta. No que a enfermeira volta, está vendo limpar a cama, deixar sem lençol. Aí ele perguntou: mas cadê o menino? Não vai voltar aí? Olha o que o doutor falou: deu uma parada cardíaca nele e ele acabou de entrar em óbito. E você não acredita que a dor do pastor passou e ele foi liberado para casa? Diga para o seu vizinho: tenta entender o recado de Deus no meio da dor que você está vivendo. Diga para ele: tenta entender isso. Você conseguiu o trâmite que Deus usou para de repente executar uma salvação? E com isso eu aprendo a confiar em Deus mesmo quando eu não entendo. E com isso eu aprendo a esse texto, pastora Érica, me diz que então até aquilo que não é bom está no final me desenvolvendo de alguma forma, cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Acredite, às vezes Deus fala não para algumas coisas que queremos, não é porque Ele vai ficar ruim ou não quer dar, é porque Ele está nos guardando de alguma coisa. E aqui, jovem, eu aprendo com Deus aqui nesse texto, que Deus, mesmo diante dessas circunstâncias, Ele está nos treinando. Quantos creem, diga amém. Agora abre comigo em Josué. Quero te ensinar outra coisa sobre as dores, e já estou encerrando, mas não posso deixar de falar isso. Pastor, então quer dizer que Deus nos ensina diante de dores e no momento desses, sim, desconfortáveis. Josué capítulo 7, versos 3. Josué, verso 7, capítulo 7, perdão, versos 3 ao 12. Quando voltaram, Josué lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens para ferir Ai. Não canses ali todo o povo, porque há poucos habitantes. Versos 4. Assim subiram do povo para lá uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36, e perseguiram-nos desde a porta até Sebarim, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se desmaiou e se tornou como água. Verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a casa do Senhor até a tarde. As autoridades de Israel fizeram o mesmo e deitaram um pó sobre suas cabeças. Verso 7. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que desfizeste o teu povo atravessar o Jordão? Por que fizeste? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer desperecer? Quem dera nos tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Versos 8. Ah, Senhor, te direi: ora, Israel,
virou as costas diante dos seus inimigos. Versos 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, exterminarão o nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? E disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado. Israel pecou, violou a minha aliança que lhes tenho ordenado. Tomaram as coisas condenadas, furtaram, mentiram, até debaixo da sua bagagem as puseram. Olha para mim, gente. Tá bom, até aqui dá para entender o que o texto diz. Israel estava vivendo um momento de derrota. Um momento do que, igreja? Desconfortável. Muita angústia, porque eles foram para guerrear contra a cidade de Ai, uma cidade tão pequena quanto o nome, em estrutura geográfica e população, e eles perderam para um grupo tão pequeno. Se você estudar a história, você vai perceber que Jericó, uma grande cidade, eles tinham acabado de vencer, e quando chegou na cidade de Ai, eles perderam, e Deus permitiu eles perder. Deus permitiu vir o desconforto. E no meio desse desconforto, Josué para analisar e fazer um balanço. E ele descobre que coisas estavam no meio deles que não eram boas. Deixa eu te contar algo. Deus também usa os desconfortos para que você possa parar, analisar, fazer balanço e se autoavaliar. Não é tudo que o diabo está fazendo. Tem coisas que nós adotamos, que não encaixa dentro do padrão de Deus. Então Deus permite desconfortos, percas, para que ali diante dessas percas eu pare e analise e faça um balanço sobre a minha vida. Se Deus tivesse permitido Josué vencer essa guerra, Josué acharia que estava tudo bem, mas não estava diante de Deus, tinha algo errado entre eles, que precisava ser arrancado. Então Deus permitiu eles perderem, para eles analisarem: tem alguma coisa errada conosco, vamos nos avaliar. Você já viu um time de futebol quando perde partida? O que é que o time faz, gente? Ele vai reavaliar se a estratégia de jogo está correta, sim ou não, jovens? Foi isso que Josué fez. Então ele foi ver o que é que estava nele que não era bom diante de Deus, porque ele entendeu que aquele desconforto era um anúncio que algo precisava mudar. Querido, quantas vezes nós passamos por desconfortos e está perdendo, e a coisa está caindo, e nada levanta, e eu estou fazendo, eu estou jejuando, e de repente Deus quer que você tire alguma coisa que você talvez não percebeu que está te estrovando. Sabe quando as coisas não vão bem para mim? Eu não tenho o hábito apenas de ficar queimando o diabo. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar como está o meu coração em relação às pessoas. Aonde eu transgredi algo que é importante para Deus. Eu começo a avaliar se eu estou falando mal de alguém, porque isso traz prejuízo, saiba disso. Isso traz derrota. Eu começo então a fazer uma autoanálise e tentar descobrir em mim aonde eu estou em falta com Deus. Minha segunda fase é queimar o diabo, mas a minha primeira fase é me autoavaliar, porque diz a Bíblia: agindo Deus, quem vai impedir? Nem o inferno todo reunido ele consegue. Diga para o seu vizinho: se alguma coisa há anos está paralisado na sua vida, diga: Deus está te chamando agora para fazer um balanço da sua própria vida. E muitas pessoas, por não entender a maneira que Deus trabalha, ela só vai queimando o diabo, ela só vai dizendo: vou no monte, vou orar. Vai no monte, ore, queima o diabo, mas por gentileza não deixa de avaliar como é que estamos diante de Deus, porque se violamos princípios, Deus também terá dificuldade de cumprir as promessas. Então eu preciso analisar o seguinte, querido, acredite, quando eu começo a perceber que eu estou sofrendo em alguma sequência de pancada, eu logo paro o que eu estou fazendo, eu vou para o meu secreto e eu começo a dizer: aonde eu errei, Jesus? Eu faço o que Josué fez. Deus sabia que quando Josué perdesse, ele ia parar
Ele não ia se esforçar para guerrear. E tem gente que não se alinhou e está saindo para a guerra de novo, vai perder de novo. Por quê? Você não entendeu? O que você vê, isso não é pela tua força, mas é pela força que Deus exerce através da sua vida. Diga comigo, não é na minha força, mas é na do Senhor. E além do mais, a Bíblia diz, é pelo Espírito do Senhor. Então, quando eu noto que eu estou apanhando demais, fazendo muita força e não tendo nenhum resultado, a primeira coisa que eu faço de verdade diante do Espírito Santo é colocar minha cara no pó e eu perceber quem é que eu tenho que perdoar, falta de perdão que eu estou tendo. Eu analiso o meu coração, eu analiso a minha intenção, eu analiso a minha alma, eu analiso a forma que eu tratei o meu irmão, que eu estou tratando, eu analiso o meu pensamento, eu analiso o meu olhar, eu analiso como está minha comunhão com Deus, para depois eu queimar o diabo. Foi o que Josué fez. Se alguma coisa hoje está gerando desconforto, tente ver nas entrelinhas, como eu costumo dizer, o que é que Deus está querendo te mostrar. Eu não sei o que você está vivendo, mas alguma lição Deus está nos dando com tudo isso que estamos passando, gente. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? A questão aqui é, Deus não estava destruindo Josué, Deus estava gerando desconforto, permitindo desconforto para mostrar, tem alguma coisa errada. Olha o que ele detectou lá no meio, o povo mentiu. Diga, mentira é perigoso. Então ele percebeu, o povo mentiu, o povo fez errado, e o povo escondeu coisas no meio da bagagem que não podia. O que é que está escondido na nossa vida, que de repente o outro não vê, mas Deus vê? É isso que nós temos que arrancar, para que então Deus faça o quê? Não apenas possamos ouvir a história dele, mas ele vem e se manifesta em favor da nossa vida. Deus é um Deus de manifestação, amém, igreja? Então você precisa entender o que é que ele está querendo falar. Se alguma coisa nesse ano toda repetiu várias vezes, já viu escola? Quando você não passa de ano, você tem que voltar para aquela série e repetir as mesmas matérias até você sair dela. Quando você repete muito de fase, tem algo que Deus quer que você tire e você talvez não percebeu. Por isso que você vai ter que viver tudo de novo, para você aprender que tem alguma coisa ali que não está boa. E aí você tira e Deus faz o quê? Destrava a sua vida para o futuro prometido, gente. Todas as vezes então que eu percebo que algo não está indo como eu preciso, eu começo então a me avaliar. Agora tem algo aqui que, para encerrar a palavra, vai comigo em Filipenses capítulo 4, verso 7. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, verso 7. Oh, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o teu entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Feche a sua Bíblia e escute bem essas explicações. Você sabia que a falta de paz é um sinal de quebra de comunhão com Deus? Deixa eu te mostrar isso aqui. A falta de paz, quando você estuda a fonte, da onde ela vem, a origem da paz, você descobre na Bíblia que quando você começa a perder a paz, é um grande sinal que você está perdendo a comunhão com Deus. Porque comunhão com Deus não é apenas o fato de orar e estar aqui dentro da igreja e batalhar ou pregar para as pessoas. Isso são ofícios, é relacionamento. Pregar é um trabalho que Deus deu para a igreja. O sinal segue aquele que crê, cura, enfim. Então, querido, comunhão com Deus não é apenas quando eu estou literalmente orando, pregando, cantando, louvando, exercendo o ministério. Eu tenho comunhão com Deus quando eu estou respeitando os princípios que Ele estabelece. Por isso que a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, aí ele diz, e se converter dos maus caminhos, então eu ouço do céu, perdoo o pecado e saro a terra. O que é que Deus está dizendo? Antes de chegar na minha pessoa, você tem que se envolver com os meus princípios. Não tem como ter comunhão com Deus sem desenvolver relacionamento com os princípios que são importantes para Deus. Se de repente você não ama o teu irmão, você não tem comunhão com Deus. E diz a Bíblia, nele não há verdade nenhuma, esse tal é mentiroso.
Então observa que eu não consigo me relacionar com Deus sem primeiro me relacionar com aquilo que é importante para Deus. Santidade é importante para Deus, sim ou não? Então eu preciso me relacionar assim com ela. Santidade. Uma vida de oração é importante para Deus, sim ou não? Sim. Perdoar o meu próximo é importante para Deus, sim ou não? Ter amor e orar pelo que me persegue, que não é fácil você orar pelo que te persegue. Ou é fácil, gente? Mas isso é importante para Deus, sim ou não? De repente, naquele dia, alguém chegou a língua em você, meteu o pau. E de repente, você vai para o canto e fala: Deus, abençoa ela. Que palavra que sai difícil, gente, se você nunca experimentou. Não é? E aí o diabo vem e a tua carne e a tua alma fala: mas ele falou assim, Deus abençoa ela em nome de Jesus. Mas sai. Não é simples, mas é importante para Deus. É princípio. Então observa que se relacionar com Deus, primeiro eu vou até os princípios para depois chegar à pessoa de Deus. É assim que ele faz. Então observa algo que eu quero te mostrar dentro desse texto. Quando eu perco a comunhão com Deus, quebrando princípios, eu perco a paz. Sabe o que significa paz? Não é uma palavra só. Tem vários significados embutidos nela. Paz significa, literalmente, resolver algo sem contenda. Paz significa ter anseio e descanso no Senhor. Paz significa shalom. Paz significa contentamento. Quer ver uma coisa? Alguém que de repente não consegue se contentar com o que tem, você sabia que entra nas características de alguém que não tem paz? Então ele procura, quer ver o cara que tem mais de 2 mulheres, mais de uma mulher, e ele tem a dele em casa, tem 3 na rua. Isso é falta de paz, porque ele não tem contentamento na dele. Então para se preencher, o que ele faz? Sai buscando na rua. Só que ele descobre que as mulheres não vai trazer a paz que a alma dele precisa. Por isso que a Bíblia diz que eu, Senhor, te dou a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é paz, gente? Não depende dos fatores que me cercam. Por isso que a Bíblia diz: paz que excede todo entendimento. É o cara está numa tribulação danada, só que você olha para ele está tão tranquilo. Diga para o seu vizinho: é a paz do Senhor. Aí alguém te pergunta assim: mas como que você consegue estar tão sossegado no meio disso? Aí você responde: é a paz do Senhor. Quem vai olhar para você não entende que tem uma paz maior do que a crise que está aqui fora. Por isso que a Bíblia diz: uma paz que excede todo entendimento. Quer ver uma coisa? Pastor, como assim que a falta de paz é quebra de comunhão? Simples. Você não viu que a Bíblia diz para Salomão: Salomão, eu te darei paz em todos os dias da sua vida, e também te darei paz dos seus inimigos. E a Bíblia diz em Provérbios também: o homem que anda nos princípios do Senhor, o Senhor sonda o seu caminho e concede paz em toda a sua vida. Então paz não é produzida quando você conquista. Paz vem de Deus para a alma do ser humano. Diga: Senhor, me enche com a tua paz. Quem está comigo ainda, diga amém, gente. Por isso, quando você pega alguém, meu Deus, vai para o quarto, vai se humilhar, vai se arrepender, vai estabelecer comunhão, e você vai ver que Deus vai gerar uma paz que excede todo aquele momento, e você vai ter paz em meio ao vale. Aleluia, glória a Deus. Por isso que quando você olha na Bíblia, você vê que todas as vezes que Israel quebrava o relacionamento com Deus, diz a Bíblia, e o Senhor suscitava inimigos contra Israel para lhes roubarem a paz. Paz não é algo que você tem quando você compra um carro novo. Isso é satisfação, gozo por ter realizado algo.
Paz não vem quando você se forma numa faculdade. Paz não vem quando você está cantando. Paz não vem quando você está pregando. Paz não vem quando você está evangelizando. Paz, ela vem de Deus quando você está se relacionando, respeitando os princípios. Então Deus te dá uma paz que excede todo entendimento, como está escrito no livro de João: eu te deixo a minha paz, mas eu não dou a minha paz como o mundo dá, mas eu dou a minha paz para vocês. Por que Jesus disse que não dá paz como o mundo dá? Porque o mundo te dá paz te satisfazendo momentaneamente. Já notou? O mundo te dá paz te satisfazendo com alguma conquista, entre aspas, uma ilusão da carne. O mundo te dá paz falando de mentiras. Agora Deus te dá uma paz que o mundo não tem para te dar, e a de Deus não passa, ela permanece. Por isso, se você hoje está em angústia, o que é que Deus está dizendo? Peça paz e se relacione obedecendo os princípios de Deus. Se você ler em 1 Pedro capítulo 3 versículo 11, Pedro diz o seguinte: peça e busque a paz do Senhor. Por que tu acha que você chega no irmão e diga assim: graça e paz? Fale para ele: graça e paz. Sabe o que você está dizendo? Favor imerecido sobre você e a paz, para que você possa viver uma vida na terra. Você conheceu gente que tem muito dinheiro, não tem aonde pôr dinheiro, mas não tem paz de viver? Deixa eu te contar uma coisa. É lamentável o que eu vou dizer, mas é verdade. Estávamos no interior de São Paulo. Um pastor que estivemos, tanto eu e a pastora, algumas vezes com eles, numa cidade. Eu não vou dizer o nome porque está sendo gravado, e vou privar a pessoa e a família. Não é aqui, é no interior de São Paulo. Pensa num pastor famoso, de nome. Pra você ter uma noção, ele dirigiu uma grande igreja na ocasião, né, pastora? Uma igreja imensa, de verdade. De repente ele começou a quebrar alguns princípios, sabe? Pra você ter uma noção, vou dizer do que aconteceu. Posso falar sim ou não, gente? Posso falar? Amém ou não amém? Com esse pastor lá, olha o que ele fez. Ele casado, engravidou uma moça da igreja. Engravidou o quê? Detalhe, a moça também era casada. Então ele já quebrou o princípio, sim ou não? Quebrou. E aí não parou por aí. Começou a ter roubo financeiro da igreja. E muitas coisas foram acontecendo. Sabe o que aconteceu? Ele vendeu a igreja para uma missionária por 60 mil reais. O dono do salão então me ligou. O dono do salão, na época lá eles pagavam quantos, pastora? Era 15 mil, mas... Hã? Não, lá na cidade era 10 mil. Acho que era 15, se eu não me engano. Ok, vamos ficar entre 15 e 10. 15 e 10 mil. Aí o dono do salão me ligou e falou assim: pastor, o senhor não quer pegar o salão para o senhor tocar, para o senhor fazer, e ABC? No sentido de Deus, eu falei: não, eu não vou me pôr a mão nisso aí, enfim. E aí, esse cara foi para a família dele, voltou lá para a terra dele, com esses princípios quebrados. Observe algo. Estou dizendo que isso foi a causa, mas estou dizendo que um abismo chama o outro. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, foi indo. A coisa andando, sabe? O diabo dando corda. Parecia que estava tudo bem, gente. Essa semana aconteceu isso aqui, ó. Diante de Deus, eu estou dizendo. A minha esposa estava junto. Aí acontece o seguinte. Então ele resolve, na ocasião, fundar uma igreja. Ele por si só. Eu não lembro o nome agora. Não vou nem arriscar que eu não lembro. Senão eu falo o nome de outra igreja aí. Aí ele começou a desenvolver uma parceria com a Fernanda Brum. Alguém conhece a Fernanda Brum? A Fernanda Brum começou a ir lá. Toda semana fazia um culto, então a igreja lotava. Tinha muita gente famosa. O Anderson Freire, alguém conhece o Anderson Freire aqui? Lembra dele? Você é um espelho. Então a igreja fervia. Fervia. Só que não adianta. Se Deus não tiver no negócio, não é gente de fama que segura o negócio. A obra de Deus não é sustentada por fama do homem, é pela mão divina. Diga para o seu vizinho: só Deus para sustentar a obra dele. Fama do homem não consegue, gente. E o que aconteceu?
Não deu certo. Algum tempo andou bem, depois... Aí de repente, estávamos no nosso estado. Olha a notícia. A moça lá da cidade liga para a pastora e fala: o que, pastora? Ele se suicidou, pulou de cima de uma ponte essa semana. Carro importado, uma vida estável, se matou, deixando esposa e filho. O irmão dele foi fazer o enterro e disse assim: hoje nós perdemos, falou o nome do fulano, homem, aqui está o corpo, mas há 3 anos perdemos ele para a depressão. O que aconteceu com esse homem? Quebra de princípios. Você pode, gente, ter várias realizações. Se Deus não te der paz, você vai ver que é vazia toda conquista. Olhe para cá. Você pode ter milhões e milhões na sua conta. Se Deus não encher o seu coração de paz, você vai perceber que você vai desejar não acordar. Isso é verdade. Você vai perceber que se você não tiver a paz, que não é um produto terreno, é algo que Deus que cede e fornece, você vai notar que vai estar cheio de multidão, você sendo aplaudido, mas com vontade de não existir. Porque paz, missionário Neto, paz, pastora Érica, não vem porque eu conquisto, vem porque Deus me dá paz. Diga para o seu vizinho, pegando na mão dele, diga: receba a paz do Senhor. Diga: receba a paz do Senhor. Querido, toda vez que você peca, você já notou que uma tristeza invade a tua alma? Você já notou que quando você está errado, em alguma fase que você sabe que pecou, você nota que o teu corpo fica pesado, a tua alma fica escura, você fica sem ânimo, até o cansaço físico abate. Porque se não for a presença do Espírito gerando paz, tudo que sobra é carcaça, gente. A paz não depende do que eu tenho, a paz depende dele me dando. A paz não está naquilo que eu conquisto, isso é realização. Quer ver? Tem gente que chegou, realizou, conquistou, quando chegou lá, você viu que era vazio. O que determina a paz, pastora, não é o quanto que eu tenho no bolso, mas é a quantidade de paz que o Espírito do Senhor me derramou em mim. Diga: me dê sua paz, Senhor. Se você hoje está em erro, não estou interessado em saber, mas faz uma coisa: quer que seu coração se enche de paz, se reconcilie com o Senhor, e Ele te dará uma paz que você talvez está buscando há muito tempo. Se você puder anotar esses sinônimos de paz, diz o seguinte: significados de paz, eu anotei: contentamento, satisfação, mansidão. Vou repetir depois. É o estado livre de agitação e conflito interior, uma ordem mantida sem violência ou organização sem execução humana. E no hebraico significa shalom ou shabat, shalom, ou tenha um sábado de paz. Vou repetir para você gravar. O que significa paz? Contentamento, satisfação, mansidão. É um estado livre de agitação e conflito interior. É uma ordem mantida sem violência ou argumentação humana. No hebraico, shalom ou sabat shalom. Ponha-se de pé, querido, depois de ter anotado isso. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei o que se passa, mas eu noto que quando a minha alma começa a ficar muito estranha acerca de coisas, eu começo a entender: Deus, aonde é que eu quebrei um princípio? O que é que o Senhor quer me falar? Eu estou no erro e não sei. Me ajuda a enxergar. Então eu começo a me reconciliar mais profundamente com Deus, e a paz que excede todo entendimento começa a preencher meu coração. E o que é que recebemos quando isso acontece? Paz e força para prosseguir no meio de tantas coisas que nos acontecem. Jovem, acredite, jovem, toda conquista é vazia
se o Espírito Santo não fornecer paz. Pergunte para alguém se você está em paz. Você não pode produzir paz para si, é Ele que concede a você. Irmão, aleluia, aleluia, aleluia. Esses dias eu conversei com um grupo de pessoas. Eu sentei na mesa com eles e disse assim: gente, eu vou tentar falar o que está acontecendo aqui comigo. Aí eu tentei falar para eles assim: aqui dentro tem uma coisa que eu não sei explicar, mas vou tentar. Existe uma confirmação, um testemunho do Espírito no meu testemunho que me faz descansar. O que é isso? A paz que excede todo entendimento. Diga: eu preciso disso, Senhor. Porque quando as coisas estiverem ruins, a sua alma tende a se desesperar, e só o Espírito para gerar paz. Irmão, eu sou pastor de pastores. Eu prego para muitos,